Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Coletivo Ágora, nossa praça de diálogos multiculturais e transdisciplinares. Eu sou Luiz Marini e este é o nosso quinto vídeo sobre fake news, conhecer e enfrentar. Muita gente pensa, pessoal, que tudo nas redes sociais e nas plataformas digitais, Facebook, WhatsApp, YouTube, Amazon, Google, tudo é de graça. Eu entro lá, faço várias buscas e não pago nada. Grande engano. Essas redes sociais são pagas e muito bem pagas. Nós vamos ver isso ao longo deste vídeo. Cada vez que a gente entra para fazer qualquer coisa na internet, nós deixamos lá um conjunto muito grande de informações e essas informações são transformadas em perfis, nos nossos perfis. E a partir daí, as empresas começam a mandar para a gente anúncios para vender produtos e serviços. Então, tudo que você faz na internet, você deixa lá um conjunto muito grande de informações. As empresas não vendem os nossos dados, o Facebook não vende os nossos dados, mas eles recolhem isso, os algoritmos dessas empresas recolhem os nossos dados, organizam os nossos dados e transformam isso em perfis. E esses perfis são comercializados no mercado de dados. É assim que funciona efetivamente. Então é o seguinte, a gente vai ver neste vídeo quem é que fabrica, quem é que ganha dinheiro fabricando fake news. De onde vem o dinheiro de quem dissemina fake news? É isso que nós vamos ver nesta apresentação de hoje. E se você gostar deste conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar este vídeo. Aqui na tela, na primeira tela, vocês podem ver os principais tópicos sobre os quais nós falaremos neste vídeo. Bom, nesta próxima tela, vocês veem aí o nome Manipulado. Isso é um livro, o livro de Brittany Kaiser, essa que está aí na foto. Ela foi envolvida, ela esteve envolvida naquele escândalo da Cambridge, entre a Cambridge Analytica e o Facebook, que vazaram dados dos usuários. Depois de passar todo o processo, ela resolveu escrever este livro para contar a versão dela dos acontecimentos. O nome do livro é Manipulados: Como a Cambridge Analytica e o Facebook invadiram a privacidade de milhões e botaram a democracia em xeque. Brittany Kaiser, no livro Manipulados. Esse é o subtítulo do livro dela. Então eu vou aqui apresentar algumas informações com base neste livro. E se você quiser saber um pouco mais, além do livro de Brittany Kaiser, há também um bom documentário, um excelente documentário sobre esse escândalo envolvendo o Facebook e a Cambridge Analytica, que é Privacidade Hackeada. A gente vai deixar aqui também na descrição deste vídeo, para você como referência. Nossos dados valem muito dinheiro. Vamos ver duas frases aqui que confirmam isso. Na era digital, os dados são o novo petróleo. A coleta de informações é uma corrida armamentista. Quem disse isso? Nick Alexander, o diretor executivo da Cambridge Analytica, naquele período em que houve o escândalo com o Facebook. Informações detalhadas de cerca de 240 milhões de americanos com mais de 18 anos. Foi isso que essa empresa recolheu e organizou, esses dados. E aí, 240 milhões, pessoal. Com mais de 18 anos, porque são pessoas que votam. Eles queriam influenciar os votantes, os eleitores, na eleição de Donald Trump. E aí foi o maior banco de dados já reunidos até o momento sobre o povo americano. Esse banco de dados que reúne de 2.000 a 5.000 pontos de cada pessoa. Os pontos são aquelas informações que eu havia falado com você anteriormente. Então, esses pontos vão dando o perfil, cada vez um perfil mais refinado, mais próximo do que a gente é de verdade.
E aí, claro, apesar dessa montanha de dados, os dados por si só não resolvem nada. É preciso saber trabalhar com esses dados. E Nick Alexander soube trabalhar com eles. Manipulando o mundo. Nick Alexander falou numa reunião com clientes, como vocês podem ver aí na tela, sobre usar informações privadas das pessoas para influenciá-las e afetar economias e sistemas políticos em todo o mundo. E ele conseguiu fazer isso. Conseguiu. 2 exemplos disso. A eleição do Brexit, que culminou com a saída do Reino Unido da União Europeia, e a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, sobre os quais esses 2 acontecimentos, já falei sobre eles no primeiro vídeo que a gente apresentou aqui desta série. Então teve grande influência esta participação da Cambridge Analytica nessas 2 votações de repercussão mundial, fora as eleições que eles também influenciaram pelo mundo com esse sistema de organização de dados. E aí manipulando, além do mundo como um todo, manipulando pessoas. Nick Alexander fez parecer fácil convencer eleitores a tomar decisões irreversíveis e mudar o comportamento habitual dessas pessoas, não indo contra a própria vontade, né, mas, no mínimo, indo contra o julgamento que essas pessoas fariam por si próprias, se não tivesse a influência dos dados. Então, essas informações do livro de Brittany Kaiser, Manipulados. Aqui outras informações agora, dessa vez do livro A Máquina do Ódio, de Patrícia Campos Melo, sobre o qual eu falei no vídeo anterior. Só para a gente ter uma ideia, pessoal, do montante de dinheiro que está envolvido, aliás, montanha de dinheiro que está envolvida nessas questões das redes sociais digitais, dessas plataformas digitais. A gente não pensar, nada é de graça. A gente vai ver aqui agora montanha de dinheiro. Não estou aqui usando hipérbole. É de verdade montanha de dinheiro. A gente vai ver aqui agora essa quantidade. A receita publicitária dos jornais nos Estados Unidos, em 2013, era de 23 bilhões e 600 milhões de dólares. Em 2018, esse número caiu para 14 bilhões e 300 milhões de dólares. Uma queda de 9 bilhões e 300 milhões de dólares. Isso foi em relação aos jornais. Por outro lado, empresas como Facebook, em relação à publicidade no mundo digital. Em 2018, o Facebook apresentou um faturamento de 55 bilhões. Faturamento não é lucro, né? O lucro é quando você tem todo o faturamento, tira todas as despesas e o que sobrar é o lucro. Estamos falando aqui de faturamento. Mas um faturamento desse tamanho, o lucro não foi pequeno, certamente. Então, o Facebook teve 55 bilhões, apresentou um faturamento de 55 bilhões de dólares. Para você ter uma ideia dessa montanha de dinheiro, isso significa 911 vezes o prêmio da Mega Sena da virada de 2020, que foi 326 milhões de reais. Então, 911 vezes, pessoal, o prêmio da Mega Sena. Então, veja que não é pouca coisa, não é pouco dinheiro. É uma montanha de dinheiro de verdade. Então, nada é de graça. Tem muito dinheiro rolando por aí. E o Google? O Google apresentou um faturamento de 116 bilhões de dólares nesse período em 2018. Então, veja, o que o Google apresentou, para você ter uma ideia da dimensão do tamanho desse dinheiro, né, da quantidade desse dinheiro, isso significa 921 vezes o prêmio da Mega Sena da virada de 2020. Então, veja que é realmente uma montanha de dinheiro. Então, de graça, longe disso, pessoal. Sozinhas, essas gigantes, Google, Amazon e o Facebook, concentram 70% das verbas publicitárias online, no mundo todo. Então, veja que é 70% de toda a verba publicitária online concentradas nas mãos de 3 empresas. 3 empresas. Então, veja como isso é complicado para um processo democrático como um todo. O que querem as redes sociais digitais de nós? 3 coisas elas querem. Redes sociais e plataformas digitais. 3 coisas. Primeiro, manter os usuários conectados o tempo todo. Manter a gente conectado o tempo todo. Para que isso? Para coletar o máximo de dados, o máximo de informações sobre nós mesmos, aquilo que eu falava lá no começo. E exibir anúncios para que nós
possamos consumir. Então são três coisas que eles querem: nos manter conectados, coletar dados e exibir anúncios. Isso virou um negócio extremamente lucrativo. Portanto, tem muito dinheiro por trás de tudo isso. E como os fabricantes de fake news ganham dinheiro? De duas formas, vamos apresentar aqui: recebendo dinheiro de organizações de grupos políticos, isso é uma forma, e a outra forma é tirando proveito das ferramentas de monetização que geram dinheiro, que geram renda, que plataformas como o Google disponibilizam, se aproveitando dessas ferramentas, né? Então é assim que elas ganham dinheiro. Vamos dar aqui um exemplo de dinheiro que veio de uma organização para a fabricação de fake news. Então aqui, dinheiro de organização. Investigação da rede Open Democracy revelou que em outubro de 2020, grupos fundamentalistas despejaram pelo menos 220 milhões de reais na América Latina. E para que esses grupos mandaram esse dinheiro para cá, para a América Latina? Para espalhar mentiras sobre a Covid-19, essa foi uma razão. A outra, mitos, espalhar mitos anti-aborto. E a terceira razão, para espalhar discursos de ódio contra a população LGBTQI. Veja que perigo essas pessoas estavam correndo, e continua, que a gente sabe disso, né? Claro. Providência, vamos dar aqui um exemplo de providência tomado pelo YouTube, dessa plataforma digital que é o YouTube, né? Plataforma de vídeos. Agência de Novelo, segundo a Agência de Novelo de Análise de Dados, Agência Novelo de Análise de Dados, em matéria publicada pelo Intercept, agora em abril de 2021, em 2020, 27 canais tiveram alguns vídeos, né, retirados do ar pelo YouTube porque disseminavam mentiras sobre a pandemia da Covid-19. E o que é que o YouTube fez? Tirou, né, derrubou alguns vídeos desses canais. Vejam, alguns vídeos desses canais. Entretanto, 26 canais desses ainda continuavam viralizando no YouTube com mais de 200 mil seguidores. E desses 26 canais, 21 canais continuavam ganhando dinheiro pelo YouTube. Quando a gente fala de ganhando dinheiro, qual é a quantidade? Está aqui para aí, tá aí na tela para vocês verem. Cerca de 1.700.000 reais por mês. Se você dividir 1.700.000 reais por 21 canais, isso dá 80 mil reais para cada canal por mês. Veja que não é pouco dinheiro. Então, não é de graça, pessoal. Longe de ser de graça. Fabricar fake news virou um negócio muito lucrativo, reforçando isso. O ecossistema da desinformação é movido a ganhos financeiros, disse ao Intercept Craig Fagan, diretor da Global Disinformation Index, uma consultoria que há 2 meses publicou um estudo para saber quanto de dinheiro da indústria de propaganda online vai para sites que espalham fake news. Ele fez esse estudo. Segundo Fagan, a produção desse tipo de conteúdo falso é feita em torno de assuntos que engajam as pessoas: eleições, catástrofes e violência. São esses assuntos que mais atraem as pessoas. Atraindo mais gente, atrai anúncios. Atraindo anúncio, atrai dinheiro. É assim que a coisa funciona. Então, esse pesquisador analisou 20 mil sites em um ano. E ele chegou à conclusão de que foram despejados 235 milhões de dólares para espalhar fake news com esse levantamento que ele fez. E veja, fora os outros sites, o Brasil, por exemplo, não está no meio desses países que foram envolvidos por esse estudo dele, foram contemplados com esse estudo. Então aí tem muito mais. Só para a gente ter uma ideia, 235 milhões de dólares para espalhar fake news. E aí, mas quem financia as fake news? O Google, pela sua ferramenta ADS, e a Amazon, segundo esse estudo da Universidade de Oxford. Qual é o nome do estudo? Siga o dinheiro, como o ecossistema de publicidade digital financia a desinformação e junk news sobre a Covid-19. Aqui está como exemplo, mas tem muito mais assuntos, é aquele mais grave do planeta. Se sobre a Covid se espalham tantas mentiras, imagine sobre outros assuntos menos graves. E junk news é um tipo de fake news.
Então aí a gente tem uma ideia do que foi, né, que o Google possibilitou pela sua ferramenta ADS de financiamento. Colocamos aqui do lado esquerdo, jornalismo profissional, conseguiram 59%, né, desses financiamentos pela ADS. Estamos falando aqui de empresas como Reuters, BBC, o The Guardian, Bloomberg, WSJ e Spiegel, empresas dos Estados Unidos, Reino Unido, da Alemanha. E aqui os disseminadores de fake news conseguiram 61% pela ferramenta ADS do Google. E aí empresas como Breitbart, Alternet, Infowars e Sputnik. Talvez a mais conhecida de nós seja Breitbart, que pertence a Steve Bannon, aquele que foi coordenador da campanha de Donald Trump e que foi também envolvido num escândalo de desvio de verbas na construção do muro entre os Estados Unidos e o México. Então, Steve Bannon é dono do Breitbart e o Breitbart é um dos grandes responsáveis por disseminar fake news. Está aí mais um cidadão de bem fazendo a bondade para a humanidade. É assim que as coisas funcionam. Providências das redes sociais e plataformas digitais para barrar as fake news. Duas providências importantes que elas vêm tomando. O uso de inteligência artificial e o aperfeiçoamento dos algoritmos para filtrar e tentar barrar, diminuir essa avalanche de fake news. Mas, segundo esse estudo da Universidade de Oxford, são medidas que tiveram impactos muito limitados. Não conseguiram combater as fake news na dimensão e na complexidade que precisava combater. E aí, pegando aqui um trecho desse estudo, que diz o seguinte: nosso estudo mostra que 61% das fontes de junk news usam o Google ADS, a ferramenta do Google ADS ou AdSense. Deixar de oferecer, o que é que ela propõe, essa pesquisadora? Deixar de oferecer, que o Google deixe de oferecer esses serviços poderia ter um enorme impacto sobre a viabilidade financeira de sites de desinformação. Isso é algo a ser explorado, quer dizer, esperamos que isso aconteça. Disse Emily Taylor, pesquisadora associada, né, da Universidade de Oxford, nesse estudo realizado. O Google tem nos perguntado qual é a fonte. Justamente, eu acho que ele faz isso, né, e é uma pergunta importantíssima, e o Google tem toda a razão de fazer essa pergunta, para que a gente não fique por aí espalhando fake news. Saber qual é a fonte, para saber se é uma fonte que a gente acredita, que merece a nossa credibilidade. Então, acho que é um serviço importante que o Google faz. Mas a gente também pode, quer dizer, chamando a nossa atenção para a nossa responsabilidade como cidadãos e cidadãs. Mas a gente também pode fazer uma pergunta ao Google, com a mesma intenção. A pergunta seria a seguinte: Google, diante desse estudo da Universidade de Oxford, vocês ainda vão continuar disponibilizando a ferramenta ADS, que gera muito dinheiro para sites que disseminam fake news? Esperamos que o Google responda a essa questão para a gente perceber, saber de que lado realmente o Google está. Se é do lado da verdade ou do lado do dinheiro, dos lucros exorbitantes. Esperamos, essa é a nossa esperança, a nossa mensagem de esperança para finalizar este vídeo. Então agradecemos mais uma vez pela sua generosa companhia e espero contar com a sua participação, com a sua audiência nas nossas próximas publicações. Muitíssimo obrigado, até a próxima e um grande abraço.